Vamos para a notícia, que é o que interessa em respeito ao nosso telespectador. Acaba de chegar uma notícia, turma, o desemprego caiu 8,3% no trimestre encerrado em maio. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Em relação ao trimestre anterior, entre dezembro e fevereiro, o período traz redução de 0,3 ponto percentual na taxa de desocupação. No mesmo trimestre de 2022, a taxa era de 9,8%. São 279 mil pessoas a menos no contingente de desocupados, comparado ao último trimestre do ano passado. Em relação ao mesmo período de 2022, o recuo é de 15,9% ou 1,7 milhão de trabalhadores. E aí, turma, Pavanatos, o que está rindo aí, Antônia? Qual que é a graça? O IBGE tá igual o outro lá, o Datafolha, é isso mesmo? Ah, não, gente. Fala sério. Você vai desacreditar fala sério, cara. Isso é piada, né? Não? Isso é piadinha? Não é, Antônio. São dados sérios, certo, meu querido Mano Ferreira? Não acredito não, gente. Eu só vejo o povo chorando na rua, desempregado. Mas o IBGE é uma instituição séria, Antônio. Eu acho que é importante. O IBGE tem muitos anos aí de tradição, é uma instituição de Estado no Brasil e que faz um trabalho muito importante de dados. E nesse sentido que a gente vê, em primeiro lugar, a gente ainda está passando por uma espécie de recuperação da grande crise da pandemia, né? Então, várias empresas tiveram uma decisão de corte de gastos, de segurar investimentos no contexto da pandemia, porque houve um problema econômico muito grave. Além disso, a instabilidade política provocada pela forma como o governo Bolsonaro gerava também uma instabilidade de cenário econômico. Então, muitas empresas pararam e fizeram, deixaram suas decisões de investimento paralisadas, esperando o cenário para saber o que é que ia acontecer. Então, quando a situação começa a voltar a um mínimo de estabilidade, veja, a gente aí não tem as mil maravilhas, não. O cenário ainda é muito instável, por exemplo, porque a gente está debatendo uma reforma tributária. Então, hoje, muitas empresas têm pouca clareza sobre qual vai ser o regime tributário daqui a 6 meses. Então, isso ainda gera uma incerteza e uma insegurança que represa os investimentos. Por isso é importante avançar rapidamente com as reformas. Nós não podemos deixar que as pessoas achem que foi o governo que tomou alguma medida que está fazendo com que o emprego cresça. Não foi o governo. Só foi menos caótico, aí a coisa já começa a andar. Como é que a oposição vai trabalhar com esses números econômicos que estão saindo? Porque são positivos. Tem redução de dólar, aumento de bolsa. Como é que a oposição vai trabalhar com isso? Qual que vai ser o discurso que vai ser colocado de alguma forma? Quem que fez esses números? Olha, o Roberto Campos Neto? É o Lula? Isso é parte importante. Eu diria que que os bolsonaristas menosprezam o efeito danoso para a economia que a instabilidade, a maluquice, a coisa de ficar brigando com as instituições o Lula é bem tranquilo, né? Gera. Mas o Lula não está brigando com as instituições o tempo todo. O Lula não está dizendo que vai dar golpe de Estado, né? Não está dizendo que vai parar de cumprir. Mano, nós estamos vivendo a fase de lua de mel. Todo governo tem os 6 primeiros meses que, por muitas vezes, as pessoas ficam mais olhando, analisando. Você vai ver no segundo semestre. Se prepara. Mas eu acho que tem uma questão importante. Primeiro, o Lula pegou a casa razoavelmente bem arrumada, mesmo depois de uma pandemia e de uma guerra. Lula pegou a casa arrumada. Você tem o fator do Campos Neto controlando a inflação por meio da taxa de juros. Mano falando que existe paz no governo Lula, mas o tempo todo ele brigando com o Campos Neto pro Campos Neto baixar a taxa de juros, o que descontrolaria a inflação e pioraria a situação econômica no Brasil. Ou seja, Campos Neto foi um freio que impediu o populismo de Lula de prejudicar a economia do nosso país. Aí você tem as commodities bem precificadas, a economia voltando, como o Mano disse, de uma crise. Então, assim, você tem um crescimento que independe do Lula. Para quem está dizendo que o resultado econômico vem por parte do governo Lula, eu pergunto, qual medida ele adotou? Me mostre uma medida que fez com que a economia voltasse a crescer. Não teve. Vamos sempre deixar claro, o resultado econômico é sempre mérito da sociedade. Os mercados são o protagonista de qualquer processo de desenvolvimento econômico. A questão é que o que um governo precisa fazer é tentar atrapalhar o mínimo possível o mercado.
É só isso que eu estou falando, que o governo Lula ainda atrapalha e é preciso parar de atrapalhar. E só não atrapalhou mais por conta a gente veio de um contexto político tão turbulento que mesmo Lula está sendo menos turbulento do que a gente estava. É só isso que eu disse. É óbvio, todo mundo aceita o cara lá com tranquilidade. O Bolsonaro, tudo que ele fazia, tudo que ele falava, era motivo de ataque, era motivo de alarde. É aquele jogador de futebol que cava a falta para ser expulso. Pelo amor de Deus. Foi isso que ele fez ao longo de todo o governo. Desde o começo, ao longo de todo o governo, ficou as forças políticas ficaram contra Bolsonaro. Desde o começo é um fato. Tudo que ele falava, qualquer coisa que ele falava virava notícia. Não é verdade. Agora com o Lula é sempre mais tranquila a relação. Quando Bolsonaro assume, havia uma extrema boa vontade por parte do Congresso para aprovar, por exemplo, a reforma da Previdência. Bolsonaro foi um agente contra aquela reforma. Mídia, mas de outros setores políticos, Bolsonaro é aquele jogador que cavou falta. Desde o começo. Quando você pega a instituição e começa a criticar, a atacar, por exemplo, o TSE, o que é que você espera que o TSE vai fazer com você? Vai reagir, amigo. Mas não tô falando disso. Cavou falta. Eu tô falando, Bolsonaro comia um cachorro quente na rua, virava notícia. Era tudo notícia, era tudo culpa do governo. Né, Pavanato? Tudo virava notícia. Estava se vivendo uma pandemia. Queridos, deixa eu só fazer um rápido break para você que nos acompanha no rádio. Nesta sexta-feira são 10 horas e 26 minutos. Antoninha, você observando essa discussão da maneira que você está observando, sexta-feira, percebo claramente que você está muito empolgada. Eu queria uma posição sua a respeito disso. Não, é porque o Pavanato tem razão e parte o Mano tem razão, entendeu? Então eu fico aqui, como é que administra isso aí? Porque o Mano tem razão em partes e Pavanato também, né? Então é aquela coisa, se pudesse pegar o que há de muito pouco bom vindo da política do Lula, né? Tem muito pouquinho, mas ainda tem umas coisinhas. E o pouco de bom de Bolsonaro juntasse, o país caminharia um pouquinho, né, gente?